Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Lucrando com Academias. Meu nome é Daniel de Souza, eu estarei conduzindo essa conversa com o Felipe Deschmeier e com o Carlos Barcelos. O nosso tema do nosso podcast é como enfrentar a concorrência das grandes redes de academia com uma gestão eficiente. Então, seja muito bem-vindo, esse é o momento onde a gente vai estar conversando sobre esse tema. Entendemos que hoje a gente tem vivido cada vez mais uma concorrência em diversos setores, né? Quando a gente pensa em grandes varejos que vêm tomando mercado, isso também vem acontecendo com as mercado das academias, né? E hoje a gente tem o Felipe, né? Que ele vai estar se apresentando. Eu vou pedir, Felipe, começa se apresentando. Fala um pouquinho quem que é o Felipe, como que foi tua trajetória até então em relação à questão da tua experiência dentro do mercado fitness e como que você enxerga hoje, né? Essa questão, né, do mercado referente à questão das academias, aquilo que pode ser feito. Fala, Dani, tudo bem? Tudo. Bom, antes de mais nada, bom dia. Para mim é um prazer estar aqui, né, falando um pouquinho sobre esse mundo, né, esse ambiente que eu já vivo há mais de 15 anos. Uhum. São 20 anos de estrada nesse ramo do fitness, né, mas há 15 anos na gestão de academias, obtendo algum tipo de performance, enfim, né. Eu sou, para contextualizar um pouquinho, sou formado em educação física, né, tenho pós em controladoria e finanças, gestão estratégica de negócios, trabalho com consultoria há mais de 5 anos, né, especializado na área do fitness, onde a gente tem ajudado aí muitos gestores, né, nesses últimos anos. E para mim é um prazer estar aqui, né, podendo contribuir, né, com você, o Carlão, que vai se apresentar daqui a pouco. Sim. Né? E é um prazer estar aqui contigo. Perfeito. Hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Eu sei que o conhecido como professor Carlos Barcelos é muito bem quisto, né? Enfim, tem muita experiência dentro daquilo que você já vem exercendo, dentro das consultorias, tanto na questão financeira, em vários setores. E para nós é uma honra ter você com a gente hoje, né, no nosso podcast. Então, antes de mais nada, por gentileza, Carlos, tu pode se apresentar, falar um pouquinho sobre a tua trajetória, quem que é o Carlos Barcelos? Perfeito. Em primeiro lugar, obrigado pela receptividade que eu estou tendo aqui. Mas eu e o Felipe temos uma parceria já há alguns anos. Sim. Na área de consultoria junto a academias, a parte fitness e outros setores também, enfim. Mas vamos falar um pouco de mim. Eu sou graduado em economia e administração, enfim, tenho algumas especializações, sobretudo na área de controladoria e finanças, né? Fui executivo há alguns anos em empresas de grande porte, indústrias, multinacionais, enfim. E eu posso dar um pitaco aqui? Fica na liberdade aí. O Carlão, ele é humilde. Ele é um baita de um dos melhores profissionais. Foi meu professor em pós-graduação, foi meu professor em graduação. É um cara que eu tenho um carinho, além de uma admiração profissional muito grande, né? Temos um caminho percorrido já, né? Já, um caminho percorrido. Tive o prazer de tê-lo como aluno, realmente. E não precisa dizer que foi um grande aluno, né? Mas e de lá para cá surgiu essa parceria e nós temos uma trajetória toda aí em cima com o objetivo de ajuda às empresas, sobretudo as academias mesmo. E de performance, né? Trabalhando diretamente sobre a performance das academias, mas sobretudo sobre um outro ponto de vista, que é o da lucratividade. Né? É comum a gente encontrar na área de fitness o pessoal buscar muito a venda, enfim, e nós sempre falamos isso. Sim. A venda ela é um impulsionador do lucro, o primeiro tem que ter o lucro. Se tiver prejuízo no que tu está vendendo, quanto mais tu vender, maior o teu prejuízo. Sim. Então a venda por si só ela não resolve a vida de uma empresa. A lucratividade sim. No momento em que tu busca a lucratividade, aí sim, tu tem que especificar a venda ao máximo possível. Nós trabalhamos nisso. Nós costumamos dizer isso até com uma certa frequência, quando nós vamos analisar uma empresa, uma academia em específico, que nós enxergamos a empresa de baixo para cima e não de cima para baixo. O que quer dizer com isso? Nós não enxergamos do ponto de vista de faturamento. Nós observamos do ponto de vista de lucratividade. E aí a gente constrói a ideia de empresa que faça sentido com ela lucrativa, vamos pensar assim, né? Sim. Então essa visão, que seria uma visão estratégica do negócio, ela contempla a lucratividade. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Dando um passo para trás, aonde que você viu a necessidade de trazer, né, o professor, vou trazer dessa forma, para dentro do teu negócio? Porque você já tem mais de 20 anos dentro do mercado fitness e chegou uma hora que tu falou, tenho uma dor e eu preciso de ajuda na questão de gestão. Eu já fazia gestão, né, de uma academia
não, há mais de 3 ou 4 anos na época, isso estou falando de 10 ou 12 anos atrás, e eu tinha já resultado. Eu já tinha resultado, a academia já era lucrativa, eu já estava em franco crescimento na época, mas eu fazia administração e eu cheguei para o Carlos na época e falei assim, eu preciso gerir isso aqui de uma maneira que eu não sei como. Né? Eu preciso ter controle, domínio sobre o meu negócio. E aí na época procurei o Carlos, nós nos conhecemos nessa época aí, e aí nós começamos um trabalho que foi um trabalho de longo prazo, na época de consultoria. Nós desenvolvemos todo o ambiente de controladoria e finanças dentro da empresa, estabelecendo ferramentas de controle na época, enfim, né? E a partir daí estudar, né, cara? Realmente compreender cientificamente como funciona uma empresa, entender cada vez mais das ferramentas de controle, dos indicadores de desempenho, quais são os indicadores que fazem sentido para esse setor, né? De que maneira eu organizo a empresa para que ela seja lucrativa de verdade, de que maneira eu protejo essa empresa no curto, no médio e no longo prazo. Então tudo isso é ciência atrelada a muita prática. E eu acho que isso que faz o sucesso, né, de um negócio. Felipe, licença, só para me acrescentar o que o Felipe falou, para que o telespectador já fique mais tranquilo. Nós estamos falando de 42% de lucratividade líquida do negócio. Chegamos em alguns casos, tá, obter lucratividade acima de 50%. Acima de 50% de lucro líquido, o que sobra na mesa. Assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, quando eles ouvem a questão dos percentuais, talvez isso não seja, no primeiro momento, tão tangível. Vocês podem trazer um pouquinho mais de clareza o que isso significa em relação à questão do negócio fitness? 42% de lucratividade, até trazendo conceitos básicos, o que seria exatamente a questão da lucratividade? A lucratividade a gente entende como a lucratividade líquida, o que sobra no final do percurso do dinheiro. Quando tu vende, tu tem os impostos para pagar, enfim, e uma academia vende serviços e ela tem os impostos para pagar. Se ela não vender serviços, se ela não tiver faturamento, por exemplo, na época da pandemia, não existia impostos sobre o faturamento porque não tinha faturamento. Então, isso vai junto. Mas, fora isso, nós temos as despesas fixas todas, e esse é o nosso grande trabalho em cima justamente da despesa fixa. Porque é que nós temos como gerar uma lucratividade líquida efetiva para o negócio. Uma academia que fatura 200 mil, nós fizemos e aconteceu isso na prática? Acontecer 100 mil reais de lucratividade líquida. E nós sabemos aqui que alguns que estão vendo agora, nesse momento, não acreditam nisso. Mas todas as academias têm essa mesma condição. Essa mesma condição. Só que a gestão, ela bom, parte do princípio, né, de que a academia geralmente ela é gerida por um educador físico. E o educador físico ele é mais da área da saúde, não é da área da gestão. E o que leva alguém que se formou, né? Vamos pensar em uma jornada, né? A pessoa ela gosta da questão da atividade física, ela vai se formar numa faculdade de educação física, enfim, e depois ela tem aquele sonho de, não, eu quero ter uma academia, um estúdio, empreender. E qual que é a importância da gestão? Como que a gestão ela vai entrar dentro desse conhecimento que precisa ser buscado? Qual que é a importância da gestão para quem quer realmente empreender nesse mercado fitness? Então, eu e Felipe demos palestras já há alguns anos nas universidades, na Faculdade de Educação Física. E até estamos pleiteando que entre como disciplina curricular. Da grade curricular. Grade curricular. Tamanha a importância da gestão. Da importância né? A gestão é imprescindível, né, Dani? Na verdade, sem uma gestão bem feita, do ponto de vista técnico, não existe resultado de alta performance. Nós estamos falando sobre resultado aqui, sobre uma possibilidade real do dono da academia ter 50% de lucratividade. Como? A pergunta é como. Então, de que forma? Né? Através de controle, através de processos né, muito bem estabelecidos. Então, eu acho que a gestão, e aí, gestão todos fazem, mas uma gestão profissional do negócio passa muito por ferramentas, né, Carlão? Ferramentas, compreensão do movimento do dinheiro. Do caminho do dinheiro dentro da empresa. Né? Até para empatizar um pouco com as pessoas que nos ouvem, seja você educador físico, você que é dono de uma academia, Felipe, dentro da tua trajetória, da tua experiência, teve algum momento onde que você estava em um negócio dentro de uma academia e você sentiu que você estava realmente em um vale, com dores, não estava conseguindo ter resultados, a ponto de comprometer o teu negócio e até
chegar a um ponto de falar, acho que não vai conseguir mais permanecer? Já chegou a viver esse tipo de experiência dentro da tua trajetória? Dentro da minha trajetória, graças a Deus, ainda não. Né? Não tive esse tipo de experiência. Né? Sim. Mas já em loco, obviamente, chegamos, né? Nossa, em praticamente inúmeras o tempo academias todo. que já estavam praticamente jogando a toalha. E quais são as maiores dores que vocês enxergam que as academias hoje elas vivenciam quando se refere à gestão? O que dói mais? O que muitas vezes acaba impactando realmente no dia a dia de quem está vivendo, né, esse tipo de Eu não tenho dúvida business? que é a falta dos processos. Né? Conhecimento / processo. Né? A pessoa não tem um conhecimento. Tem o livro do Mito do Empreendedor fala muito sobre isso. Né? Nós montamos uma empresa por uma razão técnica, não por um perfil, né, de gestor de uma maneira geral. Né? Eu sou um bom padeiro, eu monto uma padaria. Eu faço bem pizza, eu monto uma pizzaria. Eu sou um educador físico formado, eu monto uma academia, mas eu não entendo de gestão. Então, conhecendo muito bem essa área de gestão, e eu não falo só gestão financeira, aqui nós estamos nos atrelando à gestão financeira, mas gestão comercial, gestão técnica, processos. Aí tu consegue elevar o resultado da empresa. Né? E a partir daí, sim, aí você realmente consegue obter resultados da performance. Mas, com certeza, chegamos em vários momentos de ter as academias, proprietários de academias, gestores, jogando a toalha realmente. Sim. E você implantar processos poderosos que fazem com que aquela empresa, de uma hora para outra, comece a gerar resultado, gerar faturamento, gerar lucratividade, e isso muda totalmente o jogo, né, Carlão? É curioso até, Daniel, falar sobre isso, porque o empreendedor, de uma forma geral, ele vê o financeiro como contas a pagar e receber. E é o que nós nem vemos. Não nos interessa o contas a pagar e receber nas empresas. Nós trabalhamos a estruturação de controladoria e finanças, que é todo um processo. E esse processo ele é técnico, científico, exige diversos indicadores que a gente aplica para que isso... Nós não conseguimos enxergar conversando com o proprietário de academia, nós fizemos as reuniões ostensivamente com empresários que têm interesse em melhorar a sua performance financeira. Sim. Eles nos falam e nós temos todos os critérios possíveis na hora de comentar com ele a situação da empresa dele antes de conhecer. Porque nem mesmo nós que temos a vida praticamente voltada para isso, temos como saber como está o negócio sem puxar os indicadores, aplicá-los ali para realmente começar a ter uma compreensão do que está acontecendo com a empresa. Por que eu estou falando isso, né, Felipe? Porque geralmente o educador físico ele vê o setor financeiro como um setor que paga e que recebe, que é um contas a pagar e receber. Sim. Na verdade, não é disso que nós trabalhamos estratégias financeiras. Quer dizer, estratégias de desenvolvimento financeiro para o negócio. Desenvolvimento financeiro, em primeiro lugar, ele remete a lucro. Sim. Porque esse é o meu desenvolvimento financeiro, é um aumento da minha lucratividade. Mas como eu aumento a minha lucratividade? Não é com o que eu pago e que eu recebo. O que eu pago e recebo é o que eu sou obrigado. Eu vendo, eu recebo. Sim. E eu contratei, eu pago. Isso é tranquilo. Mas como eu puxo lucro para o meu negócio? Como eu elevo o meu negócio financeiramente e aí e por consequência de uma forma global? Sim. É justamente trabalhando em indicadores. Como o Felipe mesmo falou, nós temos alguns indicadores que a gente aplica que são coincidências de contas que a gente aplica as cruzamentos de contas, né? Exatamente. Sim. E aí nos dão esses indicadores e através de alguns indicadores nós começamos a ter uma visão. Sim. Nós aplicando uma totalidade de indicadores, nós temos uma visão correta do negócio e o que fazer. E aí sim nós vamos efetivamente conversar com o empresário sobre o problema que ele está e mostrar para ele, de uma forma ou de outra, que o problema dele está ali. Né? Com simulações, muitas vezes alterando a simulação e o resultado caindo, melhorando de outro lado, o resultado aumentando, enfim, para chegar nesse patamar, nós temos que fazer todo um estudo. Sim. Então, só para enfatizar essa questão, porque nós nos deparamos muito com isso. Sim. Tem empresários que dizem, mas meu financeiro está controlado. Aí eu digo, Felipe, ele deve estar pagando em dia e deve estar recebendo em dia, está sendo controlado. Mas não é disso que nós estamos falando. Sim, eu tenho uma pergunta bem interessante, porque eu trabalho na parte de desenvolvimento de pessoas, empresas, dentro de metodologias como coaching, e, enfim, outras metodologias nesse sentido. E algo que a gente sempre trabalha é muito a questão do estado atual. Aonde que eu estou nesse exato momento? Então eu fico pensando assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, elas muitas vezes falam, tá, onde que eu estou? Por onde que eu começo? Porque quando a gente fala sobre controladoria e finanças, quando a gente fala sobre indicadores, quando a gente traz alguns termos,
para as pessoas que não estão habituadas, muitas vezes isso pode aparecer assim meio que distante. A pessoa, o que ela quer saber, o que eu posso melhorar, igual o Felipe falou, dentro da minha profissão, no operacional. E a gente sabe que quando existe até as pessoas que eu chamo do eu empresa, né, ele precisa estar no estratégico, no tático e no operacional. Quando ele vai para essa questão de gestão financeira, ele às vezes quer assim, por onde que eu começo? Quais são os primeiros passos? De uma forma bastante simples, eu queria levantar essa bola tanto para o Felipe quanto para você, professor. Por onde que eu começo? Eu sou um empreendedor, eu estou trabalhando e eu não consigo enxergar o dinheiro no final do mês. Eu pago o aluguel, eu pago muitas vezes os funcionários e no final do mês eu tenho que ficar ali esticando daqui, esticando de lá para conseguir tirar ali meu prolabore, tirar algum salário, algo nesse sentido. Então, assim, por onde que eu começo? É muito interessante o Dani falar disso, Felipe. Dani, assim, é muito pontual tu falar disso. Sim. Eu vou citar um exemplo aqui. Enfim, tem lojas que têm 300, 400 unidades, né? Vamos pegar Americanas. Uhum. Quem é o dono da Americanas, Dani? Ele trabalha em qual Americanas? Porque ele deve trabalhar, mas onde ele trabalha? Sim. Dono da van, né? Um exemplo o dono nítido. da van, ele trabalha onde? Eu te garanto, ele não trabalha em nenhuma. Uhum. Nenhuma delas. Porque ele tem pessoas talvez até melhor que ele. Porque ele selecionou, porque nós não somos os melhores do mundo, ele selecionou pessoas muito boas para fazer aquilo ali. Uhum. E aí ele se libertou para fazer outras coisas. Um segundo momento, né, Felipe? O primeiro momento, nós estamos falando aqui de pegar uma empresa desorganizada em que o empresário está com problemas pessoais, muitas vezes, por conta da performance do negócio dele, que muitas vezes é só uma virada de chave. Uhum. Cansamos de pegar esses casos. Uhum. Que é só uma virada de chave, só que ele não compreende isso, e nós vamos lá para passar essa compreensão. Feito isso, então nós estamos falando de uma empresa que oferece resultado. Mas além disso, como é que ele vai crescer? Ele pode ter várias academias. As grandes redes de academia, quem são os donos? Né? Os donos são empresários que não estão muito ligados mais no fitness, estão ligados no negócio, na empresa como um todo. Mas contextualizando o que o Carlos está dizendo, até trazendo um pouco mais até para a pergunta inicial tua, de que maneira esse gestor ele pode se organizar através de ferramentas de controle. Você falou de financeiro através, por exemplo, do fluxo de caixa. Uhum. Né? Esse fluxo de caixa ele vai dar um... O fluxo de caixa, Felipe, seria o primeiro passo? Levantando aquela bola. O primeiro passo é levantar. E como que eu faço um fluxo de caixa não é... Né? O Carlos já falou sobre isso, não é meramente contas a pagar e a receber. Não entendam isso como um fluxo de caixa. Um fluxo de caixa é uma ferramenta de controle financeiro, que a partir dali nós entendemos o caminho do dinheiro e ali é diversificado, né, esses gastos, né, porque tem receitas, gastos, e esses gastos estão divididos em custos variáveis, despesas fixas, e dali são extraídos os indicadores. Uhum. O Carlos já falou sobre isso, sobre a importância da gestão sobre os indicadores. Né? Então, você gestor, o gestor precisa saber a margem de contribuição, né, ponto de equilíbrio do negócio, margem de segurança financeira, né, são indicadores de resultado operacional, resultado líquido, né, são indicadores que vão nos dando uma percepção de a quantas anda a empresa. Sim. Então a primeira, se fosse dar uma sugestão para o gestor agora... O primeiro step, o primeiro passo... Estabelecer uma ferramenta de controle eficiente, um fluxo de caixa. Um fluxo, se possível, projetado. Uhum. Só que aí no fluxo de caixa ele tem uma questão assim, e nós podemos falar com autoridade isso. Realmente, nós nunca encontramos nos softwares que são comercializados um fluxo de caixa que realmente ofereça os resultados que a gente precisa. Uhum. Porque a gente não precisa do fluxo de caixa, a gente precisa de indicadores. Isso. Mas os indicadores só saem do fluxo de caixa. Uhum. Nós temos mais 2 relatórios, que já são mais aprofundados um pouco, que é o balanço patrimonial e DRE, que oferece mais uma gama de resultados. Mas nós não vamos pedir isso para um educador físico que não tem esse preparo, não estudou essa área. O fluxo de caixa ele é muito mais fácil de fazer e traz um resultado melhor, inclusive. Muito o problema melhor. É que o educador físico, de uma maneira geral, né, Carlão, ele vamos lá, né, tá o educador físico, o gestor da academia, e ele acha que tem um sistema operacional... Tu tá falando como educador físico, eu não sou educador físico. Como educador físico também, né? Eu entendo a realidade, né?
E ele tem um sistema operacional lá que faz a gestão financeira do negócio dele. E muitas vezes ele não entende, igual vocês falaram Só sobre que- DRE. Não, só que o problema é o pontos de seguinte, equilíbrio. quase que todos, é uma unanimidade, né? Unanimidade, Eu acho que isso. nós nunca vimos um sistema operacional, por exemplo, que tenha Sim. um fluxo de caixa realmente estruturado e que nos dê esses indicadores que nós precisamos. Então, precisamos construir isso aí à parte. É. Precisamos estruturar essa ferramenta para que a gente tenha condições de ter uma análise, né? Uma visão analítica da empresa. Né? Seria mais ou menos essa percepção. Então ele é separado em receita, né? O que a empresa recebe no mês, Sim. não é o que ela vende, é o que ela recebe, aí começa o primeiro ponto. Aí nós temos os custos variáveis, que são aqueles que se dão em função dessa receita. Se a empresa tem custo variável, se não tem receita, não tem custo variável. E aí nós temos a margem de contribuição, que é a margem que contribui para que a empresa pague as toda a despesas estrutura dela, enfim, despesas fixas, e sobra alguma lucratividade no final. Então nós temos lá no fluxo de caixa a receita menos os custos igual a margem de contribuição. Abaixo daquele nós temos as despesas fixas, que são divididas em operacionais e não operacionais. Não estou pedindo para que compreendam isso, mas só para explicar um pouco melhor. Sim. As operacionais são aquelas despesas que toda empresa tem que ter. Qualquer estabelecimento empreendedor tem que ter as despesas operacionais. Funcionários, aluguel, telefone, água, luz, Contador. enfim. E as despesas não operacionais são as que vêm de financiamentos e de investimentos. Que aí é critério de cada um, se tu quer investir ou não nesse momento, se tu vai captar financiamento para operar ou não. Então já são as despesas não operacionais. E a partir daí nós temos o resultado líquido da empresa, o que sobra, que é esses 40%, 50% que nós estamos falando, que é o que sobra lá na ponta mesmo, que é o que ficou na gaveta depois de tudo pago. E por que ele é distribuído dessa forma e por isso que eu estou falando isso? Porque, como o Felipe acabou de falar, nós temos indicadores que cruzam alguns desses resultados. Por exemplo, nós temos o resultado não operacional dividido pela receita, temos o resultado operacional dividido pela margem de contribuição, temos o ponto de equilíbrio, que é a despesa fixa, seja ela operacional ou não, e não operacional dividido pelo percentual da margem de contribuição. Então, por isso, pode que o pessoal pode que você não esteja compreendendo o que nós estamos falando aqui, mas dá para ver claramente que existe uma organização prévia. Esses resultados, existe essa organização dos números. Tu está entendendo, Daniel? Então, a partir daí, nós conseguimos, então, puxar esses indicadores. Trazendo para uma questão mais prática, pensando assim, num cenário onde que tem um dono de academia, uma estrutura onde que ele tem custo de aluguel, digamos que ele pague R$3.000 por mês de aluguel, ele está financiando, né, pagando um valor de R$2.000 a questão dos equipamentos que ele comprou, seja ali uma esteira. E o fato é que ele tem mais um funcionário e no final ele acaba empatando. E a gestão dele é uma gestão totalmente rudimentar. E ele olha no final do mês e ele trabalha muito. E eu vejo que essa é uma realidade, né, Felipe? Nossa! Poxa, começa a dar treino a partir das 6 horas da manhã até antes, talvez 5 horas da manhã. Depois à noite até às 11 horas da noite. E outro dia, dormindo às vezes 4, 5 horas por noite. Então eu entendo que muitos têm uma dor nessa. E no final do mês ele fala, cara, para onde foi o dinheiro? Então, assim, qual que seria um primeiro passo, assim, a primeira dica dentro do fluxo de caixa? O que essa pessoa deveria fazer? Uma forma bastante rudimentar, seja numa planilha de Excel, às vezes até no papel, qual que seria o primeiro passo, né? A gente falou sobre pontos assim que eu entendo que são indicadores muito importantes, como ponto de equilíbrio, um DRE, enfim, vários pontos que vocês trouxeram aqui. Mas qual que seria o primeiro passo para esse educador físico? Posso dar essa resposta, Rodão? Pode. Bom, eu acho interessante isso aí, porque, bom, nós falamos talvez da etapa 0, né? Vamos pensar assim, da etapa número 1, que seria implantar uma ferramenta de controle que tu consiga ter uma visão analítica do teu negócio e compreender onde ela está. Aí agora compreendemos, entendi, estamos aqui, né? Muitas vezes nesse segundo passo é estruturar, por exemplo, um setor comercial. Né? Bom, eu estou aqui, hoje eu não estou tendo resultado, né? Por conta que eu estou empatando meus negócios aqui, a minha receita não está gerando uma lucratividade. Muitas vezes você, no caso desse gestor, me parece que ele já está com uma visão bem enxuta de negócio.
Tem algumas parcelas ali que ele está pagando ele tem que um número, não são ele operacionais. ele tem um número de alunos. Ele está reduzido. Isso. Então, às vezes, muitas vezes, a primeira saída desse cidadão, desse gestor, é realmente alavancar as vendas. Né? O fluxo de caixa ele nos mostra isso, algumas saídas. Quando você ajusta o teu setor comercial, e aí você começa a caminhar ali no setor comercial, você começa a diluir despesa fixa. Porque lembra que, como o Carlos falou, você fatura, você eleva teus custos, né? Você aumenta a tua margem de contribuição, ou seja, o dinheiro que sobra para pagar despesa fixa, e a partir daí tu dilui despesa fixa. Isso é um mecanismo que nós usamos muito, né? Diluição de despesa fixa através de faturamento. Em simulações. Mas só que no momento correto. Isso tem que ser compreendido. A venda por si só não é só chegar e alavancar a venda, mas é quanto que precisa ser alavancado, de que forma e por que caminho isso vai ser. Né? Então, o gestor ele precisa se atentar a esses detalhes, que a partir desse momento há de se haver uma estratégia de cunho comercial para que ele consiga diluir. Se eu fosse dar uma dica para esse gestor, talvez, olhando os resultados dele, seria realmente trabalhar o setor comercial. Felipe, comecei a melhorar a questão comercial. Eu quero trocar equipamentos, comprar ar-condicionado e melhorar um pouco a minha estrutura. Como que a gestão financeira ela pode me ajudar em boas decisões para que eu possa estar crescendo? Porque muitas vezes existe uma insegurança dos gestores falar assim, eu tenho um valor aqui em caixa, mas tem a sazonalidade, eu quero trocar equipamento, e se eu troco equipamento, daqui a pouco me aperta, eu perco aluno. Então eu imagino que seja alguma das dores, né? Como que a gestão financeira pode ajudar nesse sentido, professor? Na verdade, não é nem ajudar, é ela que define isso. Ela define. É ela que define. E a armadilha é tão grande que nós até num evento que nós participamos aqui em Curitiba, mesmo, um evento grande, enfim, e nós colocamos uma situação mais ou menos nesse patamar, em que o empreendedor ele tem o objetivo de aumentar a venda dele. Ele quer buscar... Isso foi uma simulação, né, cara? Nós fizemos isso ao vivo, né? Nós estruturamos uma planilha de fluxo de caixa, projetamos uma academia que na teoria era lucrativa, uma academia simulação fictícia, e nós projetamos isso ao vivo numa plateia lá de 700 mil pessoas. E ali nós fizemos essa simulação que o Carlos vai contar agora, onde nós realmente contratamos um colaborador a mais para essa academia e compramos um ar-condicionado, acho que foi simulação ao vivo ali na hora. Os resultados que estavam dando projetados para o próximo ano, R$40 mil positivo, passaram depois dessa simples operação para R$1.000 negativo no final desse, quer dizer, ano ainda. ela veio no negativo. Vocês dizem que uma contratação a mais e a aquisição de um novo ar-condicionado Vamos fazer um parênteses aqui. Não é apenas a contratação, a aquisição de um ar-condicionado. É a aquisição de um equipamento sem critérios. Né? Houve aquisição de um ar-condicionado. Pontualmente foi um ar-condicionado. Mas ali naquela. Aí houve alguns gastos a mais. Então, quando a gente colocou isso numa estrutura projetada, nós já enxergamos que dentro daquela operação não havia possibilidade de realizar. Só para deixar bem claro, Felipe, sobre essa questão, como é que nós simulamos isso? Sim. Nós simplesmente compramos à vista o ar-condicionado num mês. Eu não me recordo agora o mês, Felipe, não me recordo o mês. Sim. Mas abril, maio, enfim. Compramos à vista o ar-condicionado, mas colocamos um funcionário a mais, e esse funcionário teve um custo a mais. Todos os meses. E todos os meses. Com projeção de décimo e de férias também. Exatamente. E mais os impostos que se pagam sobre a folha, os encargos sobre a folha. E mais o aumento da conta de energia. E só colocamos esse valor em todos os próximos meses. Então isso não foi feito porque alguém pode estar pensando, tá, mas eles jogaram isso e aleatoriamente. Não, nós não sabemos o resultado. Nós colocamos os valores em cada mês, o valor do aumento da luz, porque o ar-condicionado, afinal de contas, vai ficar funcionando o tempo todo. Sim. E o funcionário a mais. E acabou gerando toda essa diferença no final do período. Então é assustador. Bom, o pessoal, na hora, quando nós apresentamos a primeira vez isso nesse evento, o pessoal não acreditava no que estava vendo. E não tinha como questionar. Estava ali os números. E somando todos os números, os resultados. Carlão. Porque nós fizemos um fluxo de caixa mensal
por um ano. Sim. E quando alteramos aqui, alterou totalmente o resultado final. E o Isso mais acontece o tempo interessante todo. de tudo isso, né, ou talvez, né, o mais... quantas decisões o gestor tem feito, né, o gestor fitness tem feito nesse momento, sem um embasamento de projeção futura. Então. Porque ali nós tínhamos uma ferramenta de controle de cunho financeiro instalada, projetada. E como que eu faria isso? Suponhamos assim, eu tenho minha academia, ela está lucrativa. Eu quero fazer uma aquisição. Pensa até uma aquisição um pouco maior. Meus equipamentos estão antigos. Sim. Vou dar um exemplo. A gente sabe que se você for comprar uma esteira um pouco melhor, ela vai custar pelo menos 20 mil reais. Só um adendo, Dani. Na verdade, nós desenhamos uma academia pequena. Então, o tamanho do investimento de um ar-condicionado novo para aquela academia era razoável. Impactava. Nós estamos falando que as academias facilmente conseguem triplicar ou quadruplicar o faturamento daquela projeção. Sim. Obviamente, os investimentos também vão ser outros, né? Mas impacta da mesma forma. Sim. Eu sei pelos históricos, né, conversando com o Felipe, que ele já teve que rodar reformas, né, na academia. Poxa, eu vou reformar todo o banheiro, eu vou reformar, enfim, eu vou trazer uma nova modalidade, vou quebrar a parede. A gente sabe que isso vai trazer ali um custo. Como é que essa boa gestão financeira ela pode me dar tranquilidade? Porque aquela questão de você deitar no travesseiro e falar, pô, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu fiz uma boa escolha de ter comprado um equipamento que vai custar 20 mil reais? Pô, troquei 3 esteiras lá, vai custar 60, 80, 100 mil reais. A gente sabe que os valores eles vão elevando. Como que a boa gestão financeira ela pode me ajudar dentro de tomada de decisões mais assertivas? Bom, eu vou deixar para o Felipe explicar isso depois, porque ele realmente está sempre investindo na academia, e obviamente com todos os cálculos feitos. Mas é muito curioso, eu só quero falar algo antecipadamente, porque tu falaste em mensal, as dívidas são mensais, funcionário mensal, né, paga mensalmente, um financiamento é mensal. Mas o que é o resultado mensal? E essa é uma dificuldade, Dani, que nós encontramos. O empresário não consegue enxergar. Tá, o dinheiro que eu tenho hoje é dia 1º, o dinheiro que sobrou foi esse? Não, tu não pagou aquilo lá ainda, tu vai pagar hoje. O que é? Tá, mas por que termina hoje esse dinheiro? Começa o novo no próximo mês? O problema da gestão financeira é esse, o dinheiro não para nunca. Quem é contador e está ouvindo a gente falar sabe, a empresa ela inicia as operações lá, sei lá, no dia tal, do ano tal, e só no momento, dali a 100 anos, quando ela terminar as operações, é que esse balanço vai parar. Porque o balanço ele segue, ele não para nunca, todo ano, mas todo ano, 31 de dezembro, à meia-noite, fecha o balanço. E o balanço é anual e dá uma retrospectiva do ano de como foi a empresa. Mas a empresa continua operando ali. No momento que ela parou, ela já continua vendendo, só que já passou para outro ano. Não existe o intervalo do mês. Essa é a dificuldade maior para o empresário, porque ele não consegue enxergar assim. Agora, as despesas, sim, são mensais. Então, muitas vezes, o empresário ele não consegue enxergar o resultado que ele tem no mês. Porque é muito comum isso, né? É muito comum. Muito comum. Felipe, fala agora, desculpa, pode falar agora essa parte. Não, com relação a faz isso o tempo todo, né? A pergunta do Dani é pertinente, porque quando nós vamos fazer um investimento, e eu acho que o mercado do fitness nos proporciona algumas coisas que são bem interessantes. A primeira coisa é trabalhar com o dinheiro do cliente. Né? Eu há 15 anos eu faço gestão, né? E faço reformas e faço inovações pontuais trabalhando com o dinheiro do meu próprio cliente. Adiantando... O que seria trabalhar com o dinheiro do próprio cliente? Primeiro que eu tenho cliente no retido. Bom sentido, né? No bom sentido. Não, no bom sentido, obviamente, né? Um trabalho comercial muito bem ajustado. A partir do momento que eu tenho a minha clientela retida, possibilidade de vendas de longo prazo, com um ticket médio alto de cada venda, eu consigo ajustar a minha estrutura financeira a ponto que eu antecipe essas vendas. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu, na verdade, trago a valor presente, realizo uma obra pontual, eu já tenho um fluxo de caixa projetado, eu já tenho um montante de receitas que eu já produzi ao longo do ano, então, naquele momento da obra, eu pontualmente me organizo para um número específico de vendas que eu preciso fazer, de valor à vista, num ticket médio alto, e trabalho com o dinheiro do meu próprio cliente para fomentar uma inovação, uma reforma pontual dentro do meu próprio negócio. Então, deixa eu ver se eu compreendi. Então, você já tem um valor recorrente,
que já está pagando as suas despesas fixas, vamos colocar de uma forma mais simples. Isso mesmo. Não vamos confundir a recorrência tradicional, aquela, né? Nas academias, de uma maneira geral, as academias que têm performance, ela tem os clientes, ela tem retenção de clientes e não apenas fidelização. Qual que é a diferença entre os dois? Um cliente retido é aquele cliente que permanece contigo os 12 meses. Um cliente fiel é aquele cara que está ali. Ele é fiel à tua estrutura, ao teu atendimento, ao teu ponto, mas ele não fica contigo os 12 meses. N fatores tiram um cliente de uma academia. Lesão, trabalho, família, estresse, preguiça, enfim. Até chegar em atendimento, infraestrutura, N fatores tiram esse cara dali. Esse aluno, de uma maneira geral, que faz planos mensais, trimestrais e semestrais, ele tende a ficar numa média de mercado de 3 a 5 meses dentro de uma academia. Então, como é que você faz? Isso é um cliente fiel, mas eu sou fiel a você, Dani. Sempre quando eu lembro de uma academia, eu vou até você, eu recorro a você. Sim. Mas eu não fico os 12 meses, eu fico 5. Como é que eu faço para reter esse cliente? Fazendo planos mais longos. A partir do momento que eu te vendo 12 mensalidades, eu te retenho. E a partir do momento que eu te retenho, eu vendo um ticket médio mais alto e eu consigo projetar esse fluxo de caixa, ou seja, eu consigo projetar minha receita para os próximos 11 meses. E quando você tem essa projeção... E quando eu tenho um acumulado de vendas, um acúmulo de vendas, okay, eu já tenho uma certa percepção daquilo que vai acontecer nos próximos meses. E aí eu vou querer fazer uma reforma pontual nesse específico, bom, eu já tenho a minha receita prevista com uma certa estabilidade para os próximos meses. Eu antecipo algumas vendas, né, no sentido de vendas à vista, eu faço alguma ação pontual, trago liquidez para a empresa e a partir daí, eu fomento. Traz um dinheiro novo, posso dizer assim, novo dinheiro, novos clientes. Não preciso ir para o mercado, né, captar esse recurso do mercado, pagar caro hoje no dinheiro, e eu consigo ter vazão dentro do meu negócio através de uma ferramenta simples, né, de gestão. Agora foi muito rica a explicação do Felipe. Sim. Muito rica nesse aspecto. E eu só interrompi para dizer que qualquer academia tem essa possibilidade. Todas têm essa possibilidade. Isso não restringe só as grandes? Não, de jeito nenhum. Nós estamos falando de academias que faturam 80 mil, 50, 60, 70, 100, 150. O resultado, tem academias os processos de são os mesmos. Que fatura que tem problema, que tem 100 mil de prejuízo. Quer dizer, não é isso. E tem academias que faturam 100 mil reais e tem uma lucratividade absurda. Então, não é isso. Tem uma coisa que se chama dumping estratégico, que é bem interessante, que eu trabalho de maneira significativa. Uma academia convencional, uma academia de alta performance, ela bate ponto de equilíbrio na casa no dia 27, 22, 23. Só antes, o que seria o dumping estratégico e o ponto de equilíbrio? Bom, o ponto de equilíbrio seria o azeramento das contas, né? Seria o momento em que a academia atingisse o 0 a 0. Vamos pensar, lembra que até o Carlos comentou sobre o faturamento, com ele leva-se os custos, né? O custo comissão, com o faturamento, imposto, então a academia ela tem uma despesa fixa a ser custeada. Certo. Chega um momento que ela vai faturando e vai gastando com os custos, que ela cobre despesa fixa e fica no 0 a 0. Certo. Esse momento é onde se atinge o ponto de equilíbrio da empresa. Dando um exemplo, 100 mil reais, digamos que eu atingi esse ponto. São 100 mil reais que eu tive de pagamento, despesas, impostos. E eu acabei de receber 100 mil reais. Esse 100 mil seria esse ponto de equilíbrio. Aquilo que for dos 100 mil para frente... É margem de cobertura, margem de ganho. Isso mesmo. E daí vamos pensar o seguinte, uma academia de alta performance, ela atinge esse ponto de equilíbrio no dia 22, 21, 23, né? Então, ela atinge ali, vamos pensar no dia 23. Certo. Atingiu e tem levado uma certa constância de bater sempre no dia 23 de cada mês o ponto de equilíbrio. Quer dizer, o gestor tem 7 dias no mês para trabalhar abaixo... 25%? 25%, isso mesmo, pelo menos. Então o gestor tem pelo menos 7 dias no mês para trabalhar abaixo da margem, que mesmo assim ele vai ter lucro, porque ele já pagou todas as contas. Isso seria o dumping estratégico? Não, agora vem o dumping estratégico. Dumping estratégico é o que você vai fazer pós isso. Porque se eu tenho a possibilidade de vender abaixo da minha margem e mesmo assim obter lucro, né? Se eu pegar esses 7 dias finais do mês e começar a fazer promoção aqui, o meu cliente vai ficar viciado. Né? O Dani que compra de mim todos os meses,
né? Ou todos os anos, já que eu vendo planos longos. Sim. Eu só vou fazer plano lá na academia do Felipe ou na academia do Carlos, porque a partir do dia 23 dá a louca neles lá, eles começam a fazer todo tipo de ação. O que acontece com uma academia de alta performance? Ela pega esses 7 dias e fatia ao longo do mês. De repente tem uma quarta-feira maluca. Né? Eu gosto de citar a quarta-feira da carne, né? Tem muito atacadista, né? Tem muita rede de supermercado que olhando de fora, a gente acha que os caras têm um bom setor de compras, né? Porque os concorrentes falam assim, meu Deus do céu, aquela rede de supermercado vende abaixo daquilo que eu compro, né? Não é, ele tem um bom setor de controle de finanças. Ele tem um bom sistema estratégico dentro da empresa dele. Dentro das academias nós fazemos isso. Nós trazemos em 7 dias, a gente lança as promoções pontuais, gerando liquidez, tá entendendo? Para a empresa, trazendo resultado e confundindo principalmente a concorrência. Porque o concorrente que olha vai falar assim, meu Deus, a academia do Felipe lá está custando a metade do preço hoje, eu vou baixar também. Só que sem conhecimento e sem estratégia. Aí é tiro no pé. Então, além de fortalecer o meu negócio, eu acabo enfraquecendo o meu concorrente. Porque ele sem estratégia, ele não tem. Então, o dumping estratégico e N outras ferramentas que nós implantamos, que são oriundas de cunho financeiro. Sim. Sem essa análise. Por isso nós falamos que a primeira abordagem de um gestor, o primeiro exercício do gestor é realmente ter um controle financeiro. Através do fluxo de caixa. É através do fluxo de caixa, primeiro passo. Desse conhecimento, através dessa ferramenta que ele vai ter as diretrizes para ele trabalhar em alta performance. Eu conheço gestores que performaram tendo um setor comercial aquecido, sim. Mas os gestores que mais performaram, os gestores que auferiram 50%, 40% de lucratividade foram os que combinaram o setor comercial e o setor financeiro. Inegavelmente. É curioso, Dani, falar nisso, porque o fluxo de caixa, tu perguntaste num dado momento como é feita a planilha, né? Sim. Como o cliente quiser. Ele pode fazer no papel. Se ele tiver toda aquela divisão e estiver com valores realmente fidedignos, nós precisamos do número final, são de números que nós precisamos. Indicadores. Dos indicadores. E quais são os indicadores principais de um fluxo de caixa, professor? O fluxo de caixa nos oferece lá a evolução da receita, né? Enfim, e esses indicadores trabalham combinados. A evolução da despesa do custo variável, que deve ser praticamente o mesmo, porque não tem razão para aumentar. Se aumentar, tem alguma coisa, algum lançamento. Eu vou confundir um pouco o nosso telespectador, porque dentro do ponto de vista financeiro, né, traduzindo um pouquinho o que o Carlos está querendo dizer, no longo prazo, o custo variável ele é fixo, porque ele é um percentual fixo praticamente. As academias elas gastam, em média, 15% do seu recurso, da sua receita, em custo variável. Já as despesas fixas, no longo prazo, se tornam variáveis. Por quê? Porque oscila de acordo com o faturamento e de acordo com o montante. Então, nós costumamos dizer, né, nas nossas consultorias da vida, que despesa fixa é como unha, você tem que estar aparando todos os dias. Né? Então, ter esse controle específico e austero, desculpa até te cortei, Carlão, mas é importantíssimo para que o gestor consiga oferir resultado de alta performance. E aí nós estamos falando de performance, estamos falando de alta lucratividade. Né? Então, é importante, talvez, estejamos aqui, né, Carlão? Falando até de uma forma até um pouco técnica para o gestor, enfim, pode ser até um pouco pesado. Mas é importante começar a se ambientar com esse tipo de informação, porque é essa informação, é esse conhecimento que vai fazer com que o gestor performe lá na frente. Performe em alto nível. O gestor, o educador físico, ele tem que perceber assim, quais são as empresas que realmente cresceram, se desenvolveram, não na área de fitness, vamos pegar numa área de... A indústria automotiva, por exemplo, Volkswagen, como chegou ao ponto que chegou. O que eles criaram para isso? Eles criaram uma estruturação financeira muito forte que previa aquele crescimento. E a partir daí, para crescer, ele teve que vender, mas ele tinha uma estruturação toda desenhada. Ele tinha um perfil de crescimento em dado momento, a cada 10 anos, a cada 50 anos, enfim, e que eles desenharam essas projeções. Essas projeções foram desenhadas. E essas projeções só podem ser feitas no fluxo de caixa porque a venda
E que é o grande problema, né, Felipe? O empresário, geralmente, ele pensa em vender. A venda é a primeira linha, é a receita do fluxo de caixa. Só que nós temos todas as outras linhas dele para gerar aquele resultado ali. Qual será que gera resultado? As outras 50 linhas ou aquela primeira? Então, entendeu? Não tem sentido tu confiar numa primeira linha. Então não é o faturamento que faz o lucro. O faturamento pode fazer uma empresa quebrar, porque se ela está com prejuízo, quanto mais ela vende, mais prejuízo ela absorve. Né? Então, é essa compreensão que o empresário tem que ter em primeiro lugar. Ele tem que ter a compreensão de que o negócio dele é financeiro. Ele precisa vender, tem que ter toda a estratégia de venda, porque o financeiro está prevendo que ele tem que vender tanto. Porque o ponto de equilíbrio que nós estamos falando aqui, na verdade, em alguns momentos, que é o zeramento, ele é dado por um gráfico que, se tu olhar, ele tem um abscisso, uma ordenada, ele tem uma linha que começa lá do custo variável, e no dado momento a empresa opera com prejuízo, até que ela atinja o ponto de equilíbrio. Por exemplo, a empresa quando começa a trabalhar. Então, Dani, vamos supor, nós vamos criar, nós três, criarmos um negócio. Certo. Nós vamos ter que admitir pessoas, então nós vamos ter que pagar as pessoas. Sim. Ter que alugar um local, vamos ter que pagar o local. Mas e a venda, cadê? Bom, a venda vai vir depois. Vamos supor que nós não sejamos serviço, nós sejamos um supermercado. Nós temos que comprar toda a mercadoria e estocar. E vamos vender aos poucos algumas, porque o estoque vai ter sempre. Quando é que isso vai virar? Quando é que nós vamos faturar mais do que gastamos? Esse é um bom exemplo, professor. Isso me faz lembrar das próprias startups, né? Sim, elas incubam por conta disso. E aí tem os investidores anjos que colocam dinheiro e às vezes elas operam mais de anos no prejuízo. Exatamente. Até elas chegarem no ponto de... Eu acho que a Amazon, que revelou agora há pouco tempo o prejuízo A Uber trabalhou no prejuízo. E o objetivo era esse mesmo. O objetivo era esse. Tinha o dinheiro para gastar, para investir naquilo ali. O objetivo era aquele, porque são empresas que não se questionam o sucesso. Sim. Porque foram muito bem planejadas. Mas se tu analisar, então, que elas tiveram prejuízo e imagina tu criar, só para complementar, Felipe, imagina tu criar uma empresa em que tu vai ter um prejuízo por um tempo. Imagina o controle financeiro que tu tem que ter. Sim. Né? E isso é prova disso. Eu não tenho dúvida que nós estamos falando hoje quase que especificamente sobre finanças, né? Dentro desse universo do fitness, enfim, tudo mais, a importância, e até muito pouco batido dentro das academias, enfim, de uma maneira geral. Mas eu não tenho dúvida que finanças é um assunto que precisa ser mais debatido na sociedade como um todo, né? Deveria ser um assunto assim, né? dado em escolas. Sim, desde a finança doméstica. Porque o fato é que, dando um exemplo, se na sua própria casa muitas vezes você não tem um controle de gastos, e tem muitos empreendedores que acabam misturando. Eu conheço amigos que estão no mercado e muitas vezes eles vão confundindo o dinheiro pessoal, que é algo até talvez um pouco mais primário, com a questão da empresa. Não, eu vou pagar o meu aluguel da casa com aquilo que eu recebo da empresa, e não existe nem essa questão de separar, né, as despesas. Então eu vejo que a questão financeira ela é muito importante e infelizmente muitas vezes negligenciada. Né? Então no mercado fitness, que é o nosso foco, né, do Lucrando com Academias, esse é o nosso objetivo. E nesse momento, né, a gente já está chegando no nosso final desse nosso podcast, né, com a questão de gestão financeira. É claro que aqui a gente abriu vários temas, né, pessoal? A gente falou sobre fluxo de caixa, nós falamos sobre ponto de equilíbrio, sobre dumping estratégicos, talvez sejam termos que depois a gente vai estar desdobrando e mostrando para vocês. Mas por hora, então, né, eu queria agradecer, né, esse momento, né, ao Felipe, o professor Carlos, que está conosco, né? E no nosso próximo episódio a gente vai estar trazendo o assunto como que você, que muitas vezes tem uma academia que acaba competindo com as grandes redes, como que você vai conseguir ser estratégico? Então, no nosso próximo podcast, esteja conosco, que a gente vai estar trazendo o assunto. Como ser estratégico? Como que eu posso avançar, sendo que tem tantas redes surgindo, e como que eu posso ter um diferencial? Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo podcast. Valeu.